Prosseguimos com os trabalhos do evento jurídico Pacote Anticrime, Avanços ou Retrocessos. Iniciaremos a composição do painel 8, com o tema Aspectos Práticos sobre Cadeia de Custódia da Prova. Convidamos para presidir os trabalhos o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Como palestrante, convidamos a excelentíssima Procuradora de Justiça, Ana Lara Camargo de Castro. Como debatedores, convidamos os excelentíssimos advogados Gustavo Badaró e Saulo Gaiva. Por gentileza. Antes de passarmos à condução dos trabalhos, passamos à leitura do currículo do presidente desta mesa. André Mendonça é doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado-geral da União e ministro da Justiça e Segurança. Passamos à condução dos trabalhos a Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Minha saudação a todos os senhores e as senhoras presentes. Permitam-me iniciar a saudação pela doutora Ana Lara, doutor Gustavo, doutor Saulo, e dizer da minha satisfação de estar aqui. No estado do Mato Grosso, um estado que eu tenho um apreço especial, talvez esteja no período que eu fui AGU e ministro da Justiça e Segurança Pública, certamente esteve aí entre os 3 estados que eu mais visitei durante a gestão, o que demonstra o meu respeito, o meu apreço e a minha admiração, não só pelo Estado, enquanto ente que engloba aí os 3 poderes da República, os 3 poderes do Estado, mas também pelo povo, um povo trabalhador e que produz tanta riqueza para o nosso país. Satisfação enorme estar aqui com vocês e não só usufruir da beleza como um todo do Estado, mas da beleza do local. Parabéns ao Estado do Mato Grosso pela possibilidade de ter um espaço como esse, que só engrandece ainda mais a riqueza do Estado como um todo. Minha satisfação ter aqui os nossos ministros do STJ, ministro Seba, ministro Reinaldo, ministro Neff, que está por aqui, está lá. Agradecer o convite que nos foi feito. Doutor Elmar, obrigado pelo convite. Aos desembargadores, presidente Ítalo, os desembargadores também do TJ, aqui do Estado, os procuradores, membros do Ministério Público, advogados, advogadas, defensores e defensoras, os membros da Polícia Militar, os oficiais aqui presentes, Polícia Rodoviária Federal aqui presente, Polícia Civil, os delegados, se tiver alguém, se sinta também aqui devidamente cumprimentado. Meu respeito a todas as forças de segurança pública. Foi uma honra para mim ser ministro da Justiça e Segurança Pública e, de algum modo, poder contribuir com a melhoria da segurança pública do Brasil como um todo e, de modo especial, do próprio Estado, que vem fazendo um grande trabalho nessa área. Sou testemunha disso. Então, meus respeitos às polícias militar e civil do Estado, aos policiais penais também, que têm, a partir até de uma reformulação do sistema prisional do Estado, feito um trabalho de contenção do crime organizado bastante eficiente
às 3 corporações, meus especiais cumprimentos. Dizer que parabenizar a organização do evento pela perspicácia, pela inteligência e visão de trazer esses temas e de uma forma não só no aspecto mais amplo, o aspecto específico, né? Trazendo aqui Ministério Público, Advocacia, Judiciário, própria Defensoria, para emitir opiniões que não necessariamente, comumente não convergem num primeiro momento, mas que permitem, a partir das visões distintas, a construção de um modelo que seja o mais justo possível. Eu acho que é essa a finalidade de todas as instituições do sistema de justiça, o que também é motivo de elogios e de reconhecimento da minha parte, em função da forma como foi organizado o evento. Sem mais delongas da minha parte, e com os devidos registros e cumprimentos, eu vou fazer uma breve apresentação da palestrante e dos 2 debatedores que aqui estão, e na sequência vou passar a palavra também na ordem de apresentação que farei. Doutora Ana Lara Camargo de Castro, aqui à minha esquerda, especialista em inteligência de Estado e segurança pública, com direitos humanos pela Fundação Escola do Ministério Público de Minas Gerais, digna procuradora de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Esse detalhe é importantíssimo nesse momento. Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Estado do Mato Grosso do Sul. Minha satisfação estar ao lado de Vossa Excelência, privilégio, e certamente da minha parte ansioso em ouvi-la e aprender aí com a experiência teórico-prática de Vossa Excelência. Dr. Gustavo Badaró, também à minha esquerda, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, advogado e consultor jurídico, também professor titular de Processo Penal pela USP. Satisfação tê-lo aqui, certamente também trazendo seus aportes teórico-práticos à luz da temática que nós vamos trabalhar, que é a questão da cadeia de custódia da prova no processo penal. E à minha direita, Dr. Saulo Gaiva, mestrando em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado e membro consultor da Comissão de Garantia do Direito da Defesa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também aí com sua experiência teórico-prática, da nossa parte, todos os ouvidos aos 3 membros dessa mesa, e nesse sentido passo a palavra à doutora Ana Lara. Está com Vossa Excelência, doutora. Boa tarde a todas e todos. Eu quero começar com os agradecimentos, agradecer imensamente ao desembargador Marcos pela organização do evento, pela gentileza nessa recepção que nos está sendo feita, estender esses agradecimentos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao AB do Estado de Mato Grosso. Essa integração não é tão comum, ela é bastante rara, né, em eventos onde nós possamos debater coletivamente. Então, quero parabenizá-los, quero agradecer ao colega René Duó, que eu sei que quem fez a indicação do meu nome para estar aqui foi ele, somos companheiros de CNMP de longa data. Quero agradecer também as gentis palavras do ministro Reinaldo da Fonseca no seu painel ontem em relação ao meu trabalho em Direito Comparado, que vem de um mestrado que fiz na Universidade de Nova York, e onde eu estudei bastante, como o ministro falou ontem, a questão dos acordos penais. Mas hoje, ministro André Mendonça, eu não estou incumbida disso, porque já tivemos eventos e falas incríveis nesse tema, então hoje eu estou incumbida a discutir cadeia de custódia. Quero cumprimentá-lo, dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa, na sua presença, e também cumprimentar o doutor Gustavo, o doutor Saulo, e dizer que é uma alegria dividir esse painel com os senhores. Eu vou começar então prontamente, porque nós temos uma limitação de tempo.
A ideia que eu desenvolvi para nós falarmos hoje é cadeia de custódia em torno de prova digital. A gente sabe que o tema de cadeia de custódia é bem amplo, mas eu pensei que vestígios físicos já não seriam tão excitantes para uma sexta-feira num lugar lindo desse, já perto da hora do happy hour. Então, eu vou tentar me fixar em prova digital. Esse é o conceito de cadeia de custódia que está no nosso Código de Processo Penal. Eu não quero me demorar nele porque todos os senhores e as senhoras já o conhecem. E aí eu quero trazer esse conceito que é bem mais simples, que são dos Requests for Comments 3227, e começar a dizer que o que eu tentei trazer de diferente para hoje são essas 3 normativas que são de organizações diferentes que padronizam a ideia da coleta, dão diretrizes à coleta da prova digital. Por que eu trouxe esses instrumentos? É porque cada vez mais as pessoas se perguntam de onde vem o regramento do nosso CPP, né? Da onde a gente se inspira. Então, eu quis trazer um pouco disso para os senhores. Os Requests for Comments, nós vamos falar um pouco deles hoje, eles são elaborados pela Internet Society, é uma organização não governamental americana sediada em Virgínia, e pela Internet Engineering Task Force. A Internet Engineering Task Force, ela foi concebida primeiro, custeada pelo governo americano, por pesquisadores, né, em tecnologia do governo americano. Isso ali nos anos 80, no início dos anos 90, eles então se afastaram, ao menos teoricamente, do governo americano, e hoje também se considera uma organização não governamental. Então, basicamente, qualquer integrante da Internet Society pode responder, né, a um request for comment, a uma solicitação para emitir um comentário, mas esse comentário só é publicado quando ele passa por um peer review da Internet Engineering Task Force. E o 3227, é o que a gente usa como um dos pais ou padrinhos da nossa cadeia de custódia. Então, o que é a cadeia de custódia para essa comunidade de tecnologia? Bom, é onde, quando e por quem a evidência foi descoberta e coletada, onde, quando e por quem essas evidências foram tratadas ou foram examinadas, quem teve a custódia, como ela foi armazenada, como ela foi transportada, como ela foi transferida internamente dentro daquele órgão. Então, isso é vamos dizer, um conceito mais simples, mais didático de cadeia de custódia. Aqui nós temos as etapas que estão no nosso Código de Processo Penal, mas como os senhores também já conhecem, eu vou passar para os regramentos internacionais, vamos dizer, para as normalizações, padronizações das organizações internacionais, e nós vamos reconhecer nessas padronizações internacionais alguns desses termos que aparecem no nosso Código de Processo Penal. Eu gosto primeiro de apresentar essa divisão, porque a gente, no ambiente jurídico, a gente costuma, às vezes, até para não ser cansativo nas petições, utilizar vestígio, evidência, prova, quase como sinônimos, mas, tecnicamente, eles têm diferenças e eu acho que é legal a gente começar por aí. Então, a gente fala de vestígio digital como aquele registro que vai existir em decorrência de uma intervenção humana que é motivadora, de forma direta ou indireta, de um determinado evento. Ele se eleva à categoria de evidência digital quando aquele vestígio, aquele dado, aquela mídia, ela pode ser utilizada ou para demonstrar, para comprovar, ou para refutar a hipótese de um evento, né? Quando ele fornece, então, algum elemento crítico a que nós estamos falando no processo penal, é evidente que também serve ao processo civil, serve ao processo administrativo, nós estamos com foco aqui no processo penal. Então, ele escala para a categoria de evidência digital. E quando que ele vira prova digital? Então, quando ele está formalizado dentro de um conjunto probatório, aqui no caso nosso, de processo penal. Então, embora a gente até use na comunidade jurídica esses termos de forma intercambiável, até como eu disse, para evitar ser cansativo numa peça, é bom que a gente tenha essas diferenças teóricas, conceituais em mente. E vestígio digital, gente? A gente tem que pensar que quando a gente está falando de um vestígio digital, de uma mídia, de um dado que vai se transformar em evidência e depois numa prova, ele aparece de 2 formas, com suporte físico ou sem suporte físico. Isso é importante que os senhores e as senhoras tenham em mente, porque isso vai interferir nas etapas da cadeia de custódia que nós vamos falar daqui a pouco. O que é um vestígio digital com suporte físico? É aquele que é encontrado dentro de um HD interno, de um HD externo, de um smartphone, de um flash drive, que no Brasil chamamos de pendrive, é um nome nosso. E qual que é o vestígio digital sem suporte físico? É aquele que é fornecido diretamente por um provedor de conexão ou aplicação.
Então, nós vamos tratar disso quando eu chegar na parte do Marco Civil da Internet, mas eu vou começar com a parte do vestígio digital com suporte físico, porque é uma cadeia de custódia mais diretamente ligada em todas as suas etapas aos órgãos investigativos. No caso, eu coordeno o GAECO do Mato Grosso do Sul, a cadeia de custódia é feita pela coordenação do GAECO. Da mesma forma, os órgãos policiais, né, que realizam aí as suas operações, que realizam os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, vão trabalhar com essa cadeia de custódia integral no vestígio digital com suporte físico. Aí eu tenho um detalhamento maior para os senhores e as senhoras terem uma ideia do que eu estou falando, o que é um vestígio digital com suporte físico, né? É bem amplo, né? Hoje a gente está falando, por exemplo, em criptomoeda, nós temos também, e não está nessa relação, mas todos aqueles dispositivos que vão conter vestígios digitais relacionados à criptomoeda. Mas aí vai desde desktop, laptop, enfim, os sistemas de navegação. É variado, né, o vestígio digital com suporte físico. Vamos voltar para o Request for Comments, porque a gente já começa a pensar nas diretrizes. Quais são as diretrizes para a coleta e para arquivamento dessas evidências a partir da visão da comunidade, da sociedade da Internet Society, ou seja, pelos técnicos da tecnologia da informação? Ela tem que ter requisito de admissibilidade, autenticidade, completude, confiabilidade e acreditabilidade, né? São essas 5 características. Quando a gente fala em admissibilidade, e nós vamos trabalhar aqui hoje, tentar focar na admissibilidade e na confiabilidade, porque isso tem muito a ver com a licitude ou a ilicitude da inclusão disso como prova no acervo dos autos, e na confiabilidade que tem a ver com idoneidade, com autenticidade. E esses conceitos têm sido bastante confundidos na temática da cadeia de custódia, né? No sentido de, às vezes, haver uma irregularidade na cadeia de custódia e isso está supostamente gerando uma consequência de ilicitude ou de nulidade no processo. E são momentos diferentes, nós vamos falar sobre isso ao longo dessa nossa tarde de conversa. Um outro ponto que eu acho importante, às vezes, a gente tratar, então, a admissibilidade é essa plena conformidade com a lei, é a existência da ordem judicial, é que isso esteja cumprindo os requisitos da lei. E a confiabilidade tem a ver com a autenticidade. Como que foi manuseado aquele vestígio, como que ele foi coletado, como é que ele foi guardado, como ele está armazenado. Enfim, são pontos diferentes. Ela tem que ser autêntica, tem que ser convincente. A completude, às vezes, é um elemento de discussão, e eu queria até explicar para os senhores aqui, porque às vezes, como GAECO, nós somos questionados da questão da completude, porque às vezes esses elementos eles não são juntados integralmente na ação penal, porque eles se encontram na cautelar, e isso às vezes a pedido dos advogados, e às vezes a gente não junta integralmente na ação penal, porque quando nós estamos tratando, por exemplo, de extração de elementos constantes de aparelho celular, nós temos muitos que são da privacidade daquele investigado e que não interessam à prova do processo, ou seja, são questões da vida erótico-afetiva, são questões da vida financeira. Então esse material ele fica na sua completude, sim, mas ele fica na cautelar, disponibilizado à defesa, disponibilizado ao Poder Judiciário, mas não necessariamente ele vai na sua completude para a ação penal, porque para a ação penal propriamente dita, nós levamos aqueles elementos que interessam à prova daquela acusação, né? E isso eu acho que é um grande mérito que o Ministério Público tem, que nós não vemos nas investigações, nas grandes investigações do país, se levar para a ação penal elementos da vida privada dos investigados, né? Nós não temos esse tipo de relatos, de circunstâncias nas grandes operações que são feitas no Brasil. Vamos falar um pouco da ISO 27037. Nós falamos então dos Requests for Comments. Esse é um outro documento de normalização, de padronização internacional. A ISO, que é uma organização internacional para padronização, nasceu ali no pós-guerra na Inglaterra, hoje é sediada em Genebra, tinha foco na padronização da indústria, e essa normativa é emitida pela ISO junto com a IEC. A IEC é do início do século XX,
eu não vou lembrar a data, 1900, bem início do século XX, já nasceu na própria Suíça, em Genebra, e se volta à normalização de padronização de elétrica, eletrônica e tecnologia. Então, a 27037 é muito importante também como ser mãe, madrinha da nossa cadeia de custódia no Brasil. Ela está estabelecida em 3 pilares: o pilar da relevância, da confiabilidade. Olha, aí nós voltamos à questão da confiabilidade, da fiabilidade, da autenticidade, da idoneidade e da suficiência. São os 3 pilares que a 27037 traz para nós. Também eu acho legal trazer para as senhoras e para os senhores esse trecho da mesma ISO. Desculpa, eu esqueci de falar, tá? A ABNT, porque a ABNT é a representante brasileira na ISO, tá? A ISO hoje é integrada por mais de 180 países. O Brasil é representado na ISO pela ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O IEC tem cerca de 80 países que integram o IEC. Vamos voltar então. Na 27037, esses são aspectos fundamentais. E eu acho que o mais polêmico que talvez interessa levantar aqui é o da repetibilidade, porque quando nós estamos tratando de vestígios digitais, a volatilidade vai implicar ou não que esse vestígio, essa evidência ou essa prova possa ser repetível. A gente sabe que o nosso próprio CPP admite, evidentemente, provas irrepetíveis. E o que vai determinar isso? É a volatilidade. O que é a volatilidade, Ana Lara? É a perda, a capacidade de perda desse determinado vestígio digital. É o que acontece, por exemplo, senhores e senhoras, com a memória RAM. Né? Se alguma investigação dependeu de coleta de memória RAM, que é aquela memória transitória, a volatilidade dela é naquele momento. Se não for coletada naquele momento, você não vai coletar mais aquele elemento probatório e, em razão da sua volatilidade, ela não é repetível. Né? Então, eu acho que esse ponto da nossa ISO é um ponto que merece ser destacado. A auditabilidade também, hoje ela é bastante clara quando a gente trata pelo menos de GAECos, né? Nós trabalhamos com equipamentos, tanto equipamentos de extração, quanto equipamentos que depois vão organizar aquela evidência, que são bastante conhecidos, são empresas conhecidas no Brasil e são equipamentos auditáveis, né? Então, quando se adquire, quando se pensa na seriedade que são essas investigações, nós trabalhamos já com softwares auditáveis. A justificabilidade é um aspecto que a gente tenta, por exemplo, quando a gente faz os nossos relatórios técnicos, explicar o porquê da escolha daquela determinada ação, daquele determinado método. Mas eu acho que desses aspectos aí, o mais complexo, às vezes, de ser compreendido é repetibilidade versus volatilidade. Quando a gente trata de método de tratamento do vestígio digital, ou seja, qual que é o processo para tratar o vestígio digital, que corresponde ao nosso 158, que corresponde ao que nós chamamos do rastreamento da cadeia de custódia que foi colocada no CPP, da onde que isso veio, da onde que isso surgiu. Então, eu trouxe o método e o processo da NIST, o método e o processo da ISO, para os senhores e as senhoras darem uma olhadinha. O que é o NIST? O NIST é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O documento que o NIST faz também é referência, da mesma forma que os Requests for Comments, da mesma forma que as normas técnicas da ISO. Quando ele trata de etapas nesse tratamento do vestígio digital, o NIST, ele vai falar de recolha, de exame, de análise e relatórios. Os senhores vão ver que é diferente de como a ISO trata. Então, ele vai tratar desse momento onde é identificado, é coletado, é rotulado, é registrado. No exame, o que é o exame para a NIST, ou aquisição, que como é chamado na nossa ISO? É um momento de processamento, por exemplo, é o momento onde nós fazemos a extração, a extração daquele determinado aparelho celular, quando nós processamos aquele determinado vestígio digital. A análise não consta, por exemplo, como etapa da ISO, os senhores vão ver daqui a pouco, é o momento onde, depois de extraído, por exemplo, aquele conteúdo, a gente passa então a verificar o valor probatório daquele conteúdo para a nossa investigação. E o relatório é quando a gente conclui,
a partir da análise, faz constar também os códigos hashes, que nós vamos falar daqui a pouquinho para os senhores. Então, essas são as etapas do tratamento do vestígio digital para o NIST. Então, aí está no original em inglês, Collection, Examination, Analysis e Reporting. Essas são as etapas, ou método, ou metodologias, pela ISO. Né? São esse material que inspira, então, como eu falei, o nosso Código de Processo Penal atual. Então, nós temos, pela ISO, identificação ou reconhecimento. O que eu tentei fazer aqui? Eu tentei associar aí, para os senhores e para as senhoras, a terminologia que aparece no nosso Código de Processo Penal, tentar encaixá-las nas terminologias da ISO. Então, na fase de identificação ou reconhecimento, vai aparecer o que o nosso código fala em reconhecimento, o isolamento, nós vamos falar de isolamento daqui a pouquinho, a documentação da busca e apreensão, ou seja, quem cumpriu, que tipo de material foi coletado, e nessa etapa também que se afere a priorização. Nós já vamos falar como é que é feita essa priorização. Aí nós temos a coleta ou recolhimento, que é propriamente quando eu levo esse determinado dispositivo para o ambiente controlado, onde ele vai ser, então, extraído, onde ele vai ser manuseado, e eu vou incluir com isso a documentação da apreensão, e incluir as etapas de acondicionamento, de transporte e de recebimento no setor. Aquisição, que é um termo que às vezes gera confusão para o jurista, mas para a comunidade técnica é justamente a fase do processamento, da extração, da produção da cópia da evidência, que a gente também chama de duplicação, e quando a gente gera justamente os códigos hashes, a função de verificação, ou seja, a impressão digital daquele determinado vestígio. E a preservação ou conservação a guarda da evidência, né? O armazenamento ou até o que o nosso CPP fala, que é a etapa de descarte, tudo com a devida documentação. Essas são as etapas, então, identificação, coleta, aquisição, preservação pela ISO 27037. Então, são um pouco diferentes os conceitos do NIST e da ISO e também do nosso CPP, mas de uma maneira geral, a partir daí, nós conseguimos ver como que o nosso CPP se encaixa na comunidade internacional. Eu gosto desse material da Polícia Federal, doutor André Mendonça, eu acho ele bem didático. Ele vai na linha do NIST, né? Coleta, exame, análise e resultados obtidos. Mas eu gosto dessa associação que ele faz, que a Polícia Federal faz. Na fase de coleta eu trato como mídia. Quando eu entro na fase de extração, na fase de filtro, eu trato como dado. Quando eu já estou na fase de análise, eu trato como informação. E se nós estivéssemos na área de inteligência na comunidade, seria conhecimento, né? A última etapa aí nos resultados obtidos. E a Polícia Federal fala em evidência, e daí a nossa evidência digital, quando ela já está na fase de redação do laudo e com a geração do código hash, que é sempre absolutamente relevante. Mas, Ana Lara, como que eu identifico uma prioridade na hora de cumprir, na hora de realizar uma busca-operação? A volatilidade é sempre o primeiro elemento identificador, né? Eu vou sempre coletar do mais volátil para o menos volátil, né? Esse é o primeiro elemento. Depois, o tempo de trabalho, o custo do equipamento. Eu tenho o equipamento à altura de realizar isso, dentro do padrão desejado pela lei, eu não tenho. Qual que é a expectativa de interesse probatório? Eu não vou consumir um tempo gigantesco da minha equipe, gastar um recurso monstro para um elemento probatório de pequeno ou nenhum valor. Então, é assim que a gente identifica a prioridade na coleta desse material. Quais são os contextos para essa cadeia de custódia? Nós temos um contexto físico e um contexto lógico. No contexto, quando nós pensamos nesse contexto, nós vamos pensar na etapa de isolamento, que é uma etapa que perguntam bastante para a gente também, como que a gente cumpre. O que inclui no contexto físico, gente? Inclui análise de risco pessoal daquela equipe. Então, a primeira coisa que se faz é o isolamento físico propriamente dito, a delimitação do perímetro, é saber se não há armas, se não há outras pessoas escondidas naquele determinado local. A gente passa para a identificação do responsável e aí afasta as pessoas de dispositivos, das redes, das fontes, define a priorização ali no local.
e faz a documentação. E nós temos o isolamento lógico, né? É como que eu mantenho íntegro aquele vestígio, aí vai ser conforme cada caso, né? Se eu vou ter que retirar o SIM do aparelho, se eu vou desligar o Wi-Fi, se eu vou desligar a energia, se eu vou pôr o equipamento em modo avião, é caso a caso, como é definido o que a lei chama de etapa de isolamento. O código hash, que eu falei tanto, é essencial, é uma coisa que mudou bastante de código hash, no caso do vestígio digital sem suporte físico, porque agora as empresas estão andando já com código hash, eu vou chegar nisso já já. Mas o que é o código hash? É uma função matemática que vai pegar um arquivo, uma entrada de tamanho arbitrário, ou seja, de um tamanho que foi definido pelo usuário, né? Seja com imagem, seja com texto, e ela vai gerar uma sequência alfanumérica fixa, que vai ser a impressão digital daquele arquivo. A partir daquele momento, esse arquivo vai ser autenticado a partir dessa função hash. E existem funções hashes de maior ou menor expoente. Quanto maior o expoente, menor o risco de colisão, ou seja, menor o risco de encontrar, né, um documento diferente com o mesmo código hash. E a gente já mostra para vocês como é que vem o código hash quando ele vem, por exemplo, de uma empresa. Eu trouxe um slide para os senhores verem como é. O código hash é uma etapa importante da documentação, uma etapa importante dos relatórios, e uns relatórios bem feitos de cadeia de custódia não saem sem código hash. Essas são outras diretivas, gente, eu não tenho tempo de cobrir as outras diretivas, mas são outras diretivas que nós tomamos como referência da comunidade internacional para o tratamento da cadeia de custódia. Para quem nunca viu, eu trouxe um relatório do GAECO para mostrar como nós fazemos lá no Mato Grosso do Sul, e eu acho mais importante dizer, porque às vezes as pessoas acham que há muito secretismo, né, no que o GAECO faz. Mas assim, só para os senhores dizerem assim, sempre a gente faz constar para que a defesa saiba, para que o juiz saiba qual o equipamento que foi utilizado, qual a versão do equipamento que foi utilizada. Então, a parte do método, ela não é sigilosa, ela vai para o processo junto com o relatório. Então, no caso, se nós usamos aí o UFED 4PC da Cellebrite, isso vai aparecer no relatório, se sabe que é um equipamento auditável, enfim. Isso consta, isso faz parte do profissionalismo desse trabalho. Eu queria falar um pouco agora, senhores, da cadeia de custódia do vestígio digital que não tem o suporte físico. Então, só para dar uma puxada em direito digital, que é a minha área, eu gosto muito de direito digital, para a gente fazer uma lembrança, quando nós estamos falando de direito digital, as categorias do Marco Civil da Internet são essas: dados cadastrais, dados pessoais, registros de conexão, registros de acesso a aplicações, comunicações privadas armazenadas e fluxo de comunicações. Então, quem estuda direito digital vai aprender a trabalhar com todas essas categorias. Cada uma tem um standard de proteção distinto, né? Pela própria legislação, pela interpretação dos tribunais superiores, né? Quando nós estamos trabalhando com vestígio digital sem suporte físico, nós estamos trabalhando, então, com, por exemplo, registro de conexão, registro de acesso a aplicações, comunicações privadas armazenadas, que são obtidas nas investigações, por ordem judicial, diretamente dos provedores de conexão ou aplicação. Isso vai ter impacto na cadeia de custódia, porque daí o Ministério Público, no caso os GAECOS ou as polícias, não fazem essas etapas todas, e eu vou explicar isso para os senhores daqui a pouquinho. Então, eu até vou passar a parte do Marco Civil da Internet mais rápido para não cansá-los, mas é importante dizer que pelo Marco Civil da Internet os dados cadastrais a gente pode ter acesso a eles independente de ordem judicial. E aí as outras categorias, a categoria do registro de acesso a aplicações, o registro de conexões, as comunicações privadas armazenadas, nós precisamos da ordem judicial. E o fluxo de comunicações, nós trabalhamos com duas leis conjuntas, né? Que é o Marco Civil da Internet e a 9296, a nossa antiga lei de interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, né? Então, cada um vai ter a sua forma aqui. Eu vou passar, inclusive, os registros. O artigo 22 dá os elementos que nós temos que fazer constar para ter os registros. Que são os registros, senhores? São os IPs e suas respectivas portas lógicas, tanto os servidores de conexão, desculpa, os provedores de conexão, quanto os provedores de aplicação. Mas eu vou pular isso para não cansá-los, quero chegar aqui. No vestígio digital sem suporte físico, o que muda? Porque o vestígio digital sem suporte físico, senhores, que é aquele
por exemplo, a comunicação privada armazenada que vem de uma nuvem, a gente não faz, o Ministério Público não faz a identificação, não faz a coleta, não faz a aquisição. E mesmo a preservação, a gente faz a preservação do download, porque o que a gente faz como GAECO ou como polícia? Nós fazemos o download do vestígio a partir dos provedores. O que a gente faz? A gente faz uma categorização por tipo de arquivo, e aí usando ou Physical Analyzer, ou usando o IPED da Polícia Federal, do perito Nassif, que é nativo brasileiro e é um software muito consagrado no mundo. Então se faz. O que é uma categorização por tipo de arquivo? Assim, esses são arquivos de mídia, esses são arquivos de imagens, enfim. E a gente faz indexação, que é o mapeamento, mas assim, nem a preservação, que eu quero dizer para os senhores, isso permanece no provedor. Então, muda um pouco aquilo que eu expliquei para os senhores das etapas que competem a um órgão investigativo quando nós estamos tratando de um vestígio digital com suporte físico. Porque as etapas do vestígio digital sem o suporte físico para o órgão investigativo, elas são distintas. A gente faz o download, hoje já vem com o código hash pelo próprio provedor, eu vou mostrar no próximo slide para os senhores. E claro, a gente é responsável pela preservação desse download, obviamente, e não manipular indevidamente ele, não mexê-lo, não alterá-lo, obviamente, que até se a gente fizer isso vai alterar o código hash que a empresa mandou, mas a preservação em sentido estrito, que seria a preservação dele no seu original, continua com o provedor. Então, eu estou mostrando só para quem nunca viu, para entender, por exemplo, esse é um encaminhamento com hash por pacote, que é feito para uma investigação típica nossa de Ministério Público. E aí nós vamos ter ali, então, o pacote. Os senhores veem aquela sequência alfanumérica, MD5 é um tipo de hash e o SHA-512 outro tipo de hash. Como eu falei para os senhores, né, quanto maior, né, a sequência alfanumérica, menor o risco de colisão. Então, um SHA como 512 é um hash mais seguro que pode existir. O MD5 é um hash um pouco menos seguro. Mas as empresas, elas, antigamente, quando as empresas não mandavam, isso até mais ou menos meados de 2020, esse código hash tinha que ser gerado e era gerado nos serviços de SOI, nos serviços de CSI, dos Ministérios Públicos e os respectivos das polícias. Hoje, a gente trabalha com o hash que foi enviado pelo próprio provedor. Para finalizar, a última parte da minha fala, eu queria só pegar algumas matérias que estão, ministro André Mendonça, em discussão no nosso Supremo, que afetam aí a questão da cadeia de custódia, no seu aspecto tanto da licitude, admissibilidade, quanto no seu aspecto da autenticidade. Então, eu acho que vale a pena, nós temos autoridades brilhantes nesse nosso evento, ministro Reinaldo, ministro Sebastião, ministro André Mendonça, e que estão na lida todo dia com essas questões. Então, para trazer essa importante, eu acho que na parte de coleta de vestígio digital sem suporte físico, nós temos a questão dos mensageiros, né? Os aplicativos mensageiros, se eles podem ou não fornecer essas mensagens armazenadas em aplicativos por ordem judicial em investigações. Eles alegam que não podem, né? Que há uma criptografia ponta a ponta. A discussão que está no STF se há essa criptografia realmente proíbe, se eles não podem gerar um acesso backdoor, se isso viola ou não a privacidade, qual que é o estándar de privacidade desejado. A DPF 403, a de 5527, ambas já estão com votos iniciados dos ministros relatores, acho que ambas com vistas ao ministro Alexandre de Moraes, né? Uma delas é do ministro... da ministra Rosa Weber, e a outra é do ministro Edson Fachin, mas elas estão em julgamento conjunto. Essa é uma jurisprudência consagrada, que nós gostamos muito, de jurisprudência do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, mas cujo debate também está no Supremo, que é em relação aos provedores, especialmente o antigo grupo Facebook, hoje chamado Grupo Meta, que é em relação à dispensa de EMILAT, de acordo de cooperação internacional,
para validar a soberania nacional e as próprias disposições do Marco Civil da Internet, que determinam que a empresa, tendo subsidiária, filial, agência ou sucursal do Brasil, está obrigada a cumprir a legislação brasileira. É uma jurisprudência consagrada e festejada do ministro Reinaldo, e agora aguarda o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou poder, eu amo esse tema, mas eu não vou poder falar disso porque nós não temos tempo, mas essa é uma discussão sobre freedom of speech e probable cause em processo penal norte-americano e constitucional americano, porque o grupo Meta, enfim, Facebook, entende que nós temos como Ministério Público de cumprir as regras de liberdade de expressão e de probable cause dos Estados Unidos. Quem tiver interesse, eu tenho um artigo escrito sobre isso na revista do meu querido Ministério Público do Rio de Janeiro, de onde vem nosso desembargador Burraten. E quem tiver interesse na internet acha facinho. Eu falo sobre MLAT, Freedom of Speech e Probable Cause, e sobre essa controvérsia. A controvérsia está na ADC 51, pendente de julgamento, estava no calendário agora de 12 de maio, e a gente aguarda uma nova calendarização. Essa discussão vai chegar ao Supremo agora, né, dia 18, não sei se vai ser mantida na pauta, e é uma questão típica de admissibilidade, né, já é uma questão de licitude de prova, né, é a questão do acesso direto após a apreensão do aparelho, é uma tendência da jurisprudência do STJ dizer que, dado ao elevado grau de privacidade do aparelho celular, o acesso direto às conversas, às comunicações, ele não é permitido, mas o STJ, muito sabiamente, caso a caso, vem considerando as exceções. Então também nos angustia muito com a decisão que vai sair no Supremo Tribunal Federal, mas ministra Maria Tereza constrói uma exceção naqueles casos onde esse não acesso imediato vai causar, por exemplo, a perda da vida de uma vítima, né? Ela imagina, por exemplo, um caso de extorsão mediante sequestro, como exemplo. Ministra Laurita Vaz consolidou, e isso é reiterado em várias jurisprudências nesse sentido, a exceção do fornecimento da senha feito pelo próprio acusado ou por terceiro no momento do flagrante. Ministro Reinaldo da Fonseca, e essa é uma interpretação interessantíssima, porque mesmo quando se teve acesso ao aparelho, ministro Reinaldo, conhecedor bem do Marco Civil da Internet, dentro daquelas categorias que eu apresentei para os senhores, o que é protegido no Marco Civil da Internet são os registros e são as comunicações privadas armazenadas ou em fluxo, né? Mas, então, também ministro Reinaldo, o ministro Joel Ilan, dizendo, olha, mesmo se eu tive um acesso inautorizado, mas a prova que eu coletei dali foi um extrato de conversa, foi um extrato de ligações ou foi um conteúdo de agenda, isso não está na mesma estatura constitucional de proteção que está a comunicação privada armazenada. Ministro Schietti construindo uma outra exceção, que a res delicta, né? Ou seja, aquele aparelho celular que foi abandonado dentro de um veículo, que foi encontrado abandonado, e a exceção também já consagrada no STJ do aparelho encontrado dentro do sistema prisional, que é ilícito por si, né? Ter equipamento eletrônico dentro do sistema prisional. Tudo isso está em pauta agora para o dia 18 de agosto no STF, nos interessa na etapa de admissibilidade, de licitude, que é o primeiro momento da cadeia de custódia. Também pauta no STF, né, pendente, né, de julgamento, esse recurso que é do caso Marielle, né, nós não vamos ter tempo para cobrir especificamente, mas a jurisprudência é do ministro Rogério Schietti, fazendo essa explicação de que o Marco Civil da Internet não exige a indicação da autoria, né? E tem que ter os indícios suficientes do crime, mas não está na mesma estatura da 9296, que seria as interceptações telefônicas ou telemáticas, ou seja, eu não preciso provar que não tinha outro meio para ser investigado, eu não preciso provar que eu tenho um indício de autoria, né? Então, também, muito importante para nós esse julgamento que também está pendente
no STF, esse do caso Marielle. A gente não tem tempo para eu detalhar, é um tema que eu gosto bastante também. Por fim, juro que é meu último slide, a controvérsia qual a consequência da quebra da cadeia de custódia, se ela atinge essa etapa, se ela vai gerar a mesma consequência da prova ilícita, né? Se ela vai gerar a nulidade, se ela vai gerar a inadmissibilidade. E aí, a jurisprudência do STJ, construindo no sentido que uma irregularidade na cadeia de custódia, ela vai interferir no âmbito da idoneidade, no âmbito da análise que o juiz vai fazer da imprestabilidade ou não dessa prova. Então, tem a ver com idoneidade, tem a ver com autenticidade. Ela não gera, uma irregularidade na cadeia de custódia não gera automaticamente ilicitude e nulidade no processo, né? Nós não temos prova tarifada, o juiz, ele aprecia todas as provas que estão postas no processo. Então, teve um problema no lacre, teve um rasgo dentro do envelope, isso vai gerar automaticamente a nulidade do processo, vai gerar a mesma consequência que geraria uma prova ilícita, vamos dizer, por exemplo, um acesso direto ao aparelho, se havia necessidade de uma ordem judicial, vai gerar essa mesma consequência de inadmissibilidade. Então, o STJ se inclinando no sentido de que não, né? Que havendo uma interferência, uma irregularidade durante a cadeia de custódia, pode implicar na imprestabilidade, mas não necessariamente. Então, vai ter que ser comprovada que houve uma adulteração, que essa prova é inautêntica, né? Então, essa felizmente, a construção da jurisprudência do STJ. Para finalizar, acho que eu tenho que responder a pergunta, né? Não é avanço ou retrocesso, não posso finalizar sem responder. Eu diria que a jurisprudência se interpretando nesse sentido de que isso afeta a autenticidade, que isso afeta a idoneidade e não equiparando a uma prova ilícita, eu consideraria um avanço, porque eu digo, são formas da gente melhorar como órgãos do poder público, são formas de nós tornarmos mais transparentes, a gente mostrar os métodos, os processos que nós utilizamos para chegar às acusações que nós formulamos. Então, eu acho que é um avanço, sim. Eu até quero emprestar um comentário do ministro Sebastião Reis, né, que é no sentido de que talvez esse pessoal que fez esse regramento assistiu muito CSI, e é muito cheio de detalhamento. A gente viu que nem as normativas internacionais aí da ISO ou do NIST tem tantas etapas, né? Então, eu quero acompanhar o ministro Sebastião Reis nesse entendimento, mas achar que, tendo a jurisprudência do STJ e dos tribunais se inclinado em não tornar isso um palco, né, de nulidade sem fim, né, umas discussões paralelas ao processo sem fim, que não se torne uma caça de nulidades, mas se torne uma exigência para que nós, serviços investigativos, nos profissionalizemos cada vez mais e sejamos cada vez mais transparentes. Eu considero, nesse aspecto, um avanço, ministro André Mendonça. Eu sei que foi muita informação, eu espero ter contribuído, ainda que minimamente, nesse debate tão rico e tão importante. Ministro André Mendonça, foi uma honra e eu estou aqui para quaisquer questionamentos. Muito obrigada. Alô, doutora Ana Lara, parabéns pela brilhante apresentação e palestra. Uma verdadeira aula para todos nós, muito detalhada e, como vimos, fruto de uma pesquisa científica que ela já desenvolveu, agregada com muita experiência prática e aplicação de um elemento que é recente no nosso Código de Processo Penal, a cadeia de custódia. E, da minha parte, só o meu reconhecimento pelo brilhantismo e pela didática visual e oral na explanação. Fazer o registro do desembargador Marcelo Burraten, aqui, presidente da Associação dos Desembargadores, que tem aí se empenhado, eu tenho sido testemunha dioturnamente aí no pleito da magistratura, em especial dos membros da magistratura de segunda instância. Meu reconhecimento.
Vou, sem mais delongas, doutor Gustavo. Dr. Gustavo Badaró fará aí o seu debate, né? Apresentará aí o seu debate à luz da temática e também muito em função do que a doutora Ana Lara nos trouxe. Com a palavra, doutor Gustavo. Ministro André Mendonça, muito obrigado. É uma honra poder participar desta mesa sob presidência de Vossa Excelência, desde que tomou posse do Supremo Tribunal Federal. Primeira vez que tenho a oportunidade de falar na presença de Vossa Excelência. Tenho a certeza que isso é motivo de grande satisfação e também de preocupação e responsabilidade da minha parte. Cumprimentar a doutora Ana Lara Castro pela exposição clara, cheia de conteúdo e principalmente muito atual em termos de prova digital, que eu acredito que é o futuro da prova. Cumprimentar também meu colega de mesa, Saulo Gaiva. Um prazer participarmos desse debate. Já participamos anteriormente de outro debate, um prazer revê-lo, principalmente pessoalmente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores, membros da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, sem não fazer um cumprimento especial e também demonstrando a minha grande responsabilidade de falar hoje aqui aos ministros Sebastião Reis Júnior, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ministro, como foi dito aqui, sempre ministro, Nefe Cordeiro. Em nome de Vossas Excelências, cumprimento a todos os que estão na nossa assistência. Senhoras e senhores, eu vou ser breve, até porque em 20 minutos hoje dá tempo de fazer 2 sustentações orais, uma de recurso especial e uma de agravo, ou 4, em 4 agravos. Então, se o advogado disser que em 20 minutos ele não consegue falar nada, não o contratem como advogado, pelo menos nos tribunais superiores. Pois bem, diante da exposição da doutora Ana Lara, minha ideia e buscando a mesma ideia, se houve avanço ou retrocesso na disciplina da cadeia de custódia no pacote anticrime, como diriam os chineses, tentar dar um passo atrás para ver se nós podemos dar alguns passos à frente. Portanto, eu vou procurar, e eu sei que o papel do debatedor não é fazer uma exposição paralela, fazer uma nova exposição, vou controlar meu tempo aqui, mas trazer alguns conceitos da lei, que na verdade não é uma lei que trata da cadeia de custódia da prova digital, ela trata da cadeia de custódia dos vestígios materiais, e depois procurar verificar como isso se aplica à cadeia de custódia da prova digital e alguns regramentos do projeto de Código de Processo Penal que apresenta um capítulo específico, pelo menos na última versão do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados, agora há uma nova comissão, mas que me parecem bastante promissores. Uma primeira ideia, e que eu acho que é importante que nós a tenhamos do ponto de vista probatório, é que quando nós falamos em cadeia de custódia e quando o Código de Processo Penal passa a definir a cadeia de custódia, ele não está definindo a cadeia de custódia, ele está definindo a documentação da cadeia de custódia, e são 2 coisas distintas. O Código, no artigo 158-A, estabelece: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o seu descarte. A cadeia de custódia, e isso estava claro nas definições, ainda que para a prova digital, a cadeia de custódia, pensem na cadeia como elos de uma corrente, é o conjunto de pessoas que têm contato com vestígio, com a evidência. Então, o policial que localiza, o perito que coleta, o agente que transporta, o funcionário público que recebe na central de custódia, oxalá venhamos a tê-la, o perito que examina depois. Esta é a cadeia de custódia. O que o Código disciplina é a documentação da cadeia de custódia. É esta história de todas as pessoas e nos momentos que tiveram contato com o vestígio. Por isso, até quando nós falamos violou-se a cadeia de custódia, é uma forma elíptica. Não tem como eu retirar um elo da cadeia. Eu violaria a cadeia de custódia se eu sacasse alguém que teve contato com a prova. O que, na verdade, nós chamamos de violação da cadeia de custódia é a falta de documentação de uma daquelas 10 etapas que foram expostas, que são as etapas que hoje a lei exige. Já pensando em avanços e retrocessos, o nosso código parece ter uma disciplina aquém do necessário para a cadeia de custódia, quando ele vincula a cadeia de custódia ao exame pericial.
E também a noção de vestígio, né, há uma noção de vestígio como elemento material. A própria prova digital, né, embora nós não possamos falar que não há fisicidade, como dizem os italianos, porque impulsos elétricos têm algo físico, não há materialidade desses elementos, né? Nós temos um conjunto de impulsos elétricos que depois vão ser traduzidos por alguma interface até chegar em algo inteligível por nós. Portanto, o conceito deve ser mais amplo. O código diz que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Relembro, e aqui apenas um dado histórico, mas importante, né? Ainda mais que ministro André Mendonça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Justiça, né? Já em 2014, através da portaria 82, a então Secretaria Nacional de Segurança Pública disciplinava a cadeia de custódia. E o nosso Código de Processo Penal, na sua disciplina, tem muito desta portaria que então disciplinava a cadeia de custódia, obviamente à época pensando como uma regulamentação interna para os órgãos de persecução penal do âmbito da União. Acho que os dois problemas, e falo de alguns problemas, e talvez devesse antes antecipar, a minha conclusão é que o nosso sistema avançou muito com a disciplina da cadeia de custódia. Entre não termos uma disciplina de cadeia de custódia, desembargador Marcos, e termos uma disciplina de cadeia de custódia, é muito melhor que a tenhamos. O que não significa que ela é perfeita, como nenhuma lei o é. Então já é possível, ao meu ver, antecipar que, no geral, tivemos um grande avanço. O que não significa que não hajam pontos de críticas e que não possamos procurar avançar mais, seja do ponto de vista legislativo, seja também de uma realidade prática que acompanhe isso, havendo a possibilidade de que os estados tenham suas centrais de custódia, que hajam parametrizações para que as polícias científicas atuem observando esses elementos. Portanto, não é só uma questão de vontade do legislador ou a atuação do Poder Legislativo, é também uma questão de vontade política, orçamento, para que isso se torne uma efetiva realidade. Um outro ponto negativo da nossa legislação, uma omissão, ao meu ver, é não ter deixado claro de quem é a responsabilidade pela manutenção da cadeia de custódia, pela documentação da cadeia de custódia. Me parece que o nosso código sinaliza, quando ele diz que o vestígio deverá ser coletado preferencialmente por peritos. E quando ele trata das centrais de custódia, o legislador, ao meu ver, está a indicar que é atribuição dos órgãos estatais da persecução penal que realizam a investigação preliminar documentar a cadeia de custódia nestas etapas. Mas era, ao meu ver, importante que se disciplinasse expressamente este aspecto. Até porque há uma diferença bastante sensível entre o nosso regime processual penal, que importa os conceitos de cadeia de custódia da jurisprudência, notadamente norte-americana, com alguma disciplina na Federal Rules of Evidence, do nosso modelo. Lá, prova é basicamente coisa das partes. As partes é que produzem as suas provas. E eu exijo, até porque eu tenho um procedimento bifurcado, né, fora das hipóteses de acordo, que é a grande maioria, mas enfim, pensando num processo penal que não termine em acordo e que vá ter acertamento dos fatos através de atividade de prova, né, notadamente pelo júri, eu tenho uma divisão entre juízes de fato e um juiz que controla a admissibilidade da prova. Então lá eu exijo das partes que trazem um elemento material de prova que demonstrem, né, que aquele elemento de prova é exatamente aquilo que a parte está dizendo que ele é. Isso está no Rule 901 da Federal Rules of Evidence. Então, a parte, se eu digo, este é o celular que estava na cena do crime, eu tenho que provar que esse é o celular que estava na cena do crime. Nós vimos lá no caso do O.J. Simpson, se esta é a luva, eu tenho que provar que aquela era a luva que foi encontrada. E aí uma outra diferença para o nosso sistema, né, que lá, embora hoje nós falemos muito em standard de prova e em ônus da prova, em prova além da dúvida razoável, lá eles dividem o ônus da prova
entre o burden of produced evidence, o ônus de produzir a prova, e o burden of proof, ou seja, o ônus de provar, de demonstrar. E eu faço pesar sobre a parte que traz um elemento de prova, um ônus menor, mitigado, não é um ônus além da dúvida razoável, mas de demonstrar que há uma razoável chance de que aquele elemento de prova seja exatamente o elemento encontrado. Então, não só eu atribuo às partes essa responsabilidade de, quando requerem a produção de qualquer prova, demonstrar que aquele elemento de prova é o que ela diz, como, nos casos de dúvida, impõe-se a essa parte um ônus probatório mínimo de demonstrar esse aspecto. E, por isso, a necessidade de demonstração da cadeia de custódia. E, por isso, sim, como a doutora Ana Lara falou lá, pequenas violações da cadeia de custódia, ou seja, do registro documental da história daquele vestígio, não necessariamente levam a uma inadmissibilidade daquele elemento. Porque eu não tenho, no ônus de produzir evidência, um estándar probatório elevadíssimo, além da dúvida razoável, ou como se queira atribuir. Isso desemboca num problema que talvez seja aqui o grande ponto da nossa legislação sobre cadeia de custódia, que ela precisa de uma melhor disciplina. Com a ressalva que, quando nós falamos em violação da cadeia de custódia, violação da documentação da cadeia de custódia, a grande divergência hoje na doutrina, e um problema da jurisprudência, não só na prova digital, mas dos elementos de prova em fontes reais, qual a consequência de falta de algumas etapas do registro da cadeia de custódia. Isto levará, como defendem alguns, professor Geraldo Prado, Alexandre Moraes da Rosa, Auri Lopes Júnior, entre outros, a uma inadmissibilidade da prova, fazendo uma equiparação desta situação a uma prova ilícita, até porque o artigo 157 do Código de Processo Penal, ele abandona um pouco aquela posição tradicional da doutrina, fundada nos ensinamentos da professora Ada Pellegrini Grinover, que a ilicitude material gera... O desrespeito de regras de direito material gera prova ilícita e o desrespeito de regras processuais gera prova ilegítima. O 157 diz que é ilícita a prova que violar a Constituição ou a lei, sem qualificar esta lei como material ou processual. Esses autores dizem, nós temos uma lei, nós temos o artigo 158, A, B, C, D, que diz das etapas de cadeia de custódia, e se eu não observo essas etapas, eu estou violando a lei. Se eu estou violando a lei, esta prova é ilícita. Se esta prova é ilícita, esse problema será resolvido na admissibilidade. E esta prova não deve entrar no processo. Outra corrente, a que eu me filio, e meus amigos advogados às vezes não gostam disso, falam, como é que você vai escrever isso? Eu falo, eu escrevo o que eu acredito. E o que eu acredito academicamente. Pessoalmente me defino como um professor que advoga e não como um advogado que dá aula. Não defendo o que eu não acredito, com toda sinceridade, acreditem. E eu defendo não, este é um problema de valoração. Primeiro, por um aspecto muito importante. Cadeia de custódia não é meio de prova do tema probandum. A cadeia de custódia não está lá para provar se alguém atirou pela frente ou pelas costas, se passou no sinal vermelho ou no sinal verde, se mantinha ou não mantinha conta no exterior, se sabia ou não sabia da origem ilícita daquele produto. A cadeia de custódia é o que a doutrina espanhola denomina de prova sobre prova, ou metaprova. Ela é uma prova sobre a fiabilidade e autenticidade de uma outra prova. Então, ela não se destina a provar o tema probando. Seria como se eu dissesse, eu tenho uma testemunha presencial. Bom, mas eu quero fazer uma prova da acuidade visual dessa testemunha. Isto é uma metaprova. Saber se ela no escuro ou a uma determinada distância tem capacidade visual. Esse é o primeiro aspecto. Isto traz consequências importantes. Por exemplo, uma discussão que hoje também existe na jurisprudência, quando eu digo, mas e uma prova produzida antes de 2019, quando a lei não exigia a documentação da cadeia de custódia? Se ela não respeitou o que depois veio a ser chamado cadeia de custódia, qual a consequência disso? A minha resposta é, temos que ser coerentes. Se eu entendo que é um problema de ilicitude, não haverá ilicitude. Porque quando ela foi produzida, ela não deixou de respeitar nenhum elemento legal previsto à época.
Se eu disser que é um problema de valoração de metaprova e, portanto, de fiabilidade da prova, ainda que eu não tivesse lei anterior exigindo a cadeia de custódia, todo juiz, quando valora não só o conteúdo probatório, como a credibilidade daquela fonte. Portanto, eu não tinha lei sobre cadeia de custódia. Mas todo juiz, em relação a todo e qualquer elemento de prova, deve valorar o elemento em si e em seu conjunto. E quanto ao elemento em si, a fiabilidade e autenticidade daquele elemento. Vossas Excelências, que são juízes, onde que está escrito no código que Vossas Excelências têm que valorar a credibilidade e a idoneidade de uma testemunha? Mas valoram. Né? Como diria Ettore Dossi, quando uma testemunha depõe, eu valoro o dictum e a fides, a fé que eu dou àquela testemunha, ainda que por aspectos subjetivos, e o conteúdo do que ela disse. Pois bem, e neste ponto é importante, porque, e vejam, antes da disciplina de cadeia de custódia, um voto que ficou bastante famoso, acolhendo um posicionamento do professor Geraldo Prado, que ofereceu um parecer naquele caso, um voto da ministra Assucete, mas que talvez tenha tido mais destaque o voto em separado do ministro Rogério Schietti, né? Foi mencionado ali uma situação de que ali era um caso de violação da cadeia de custódia e que aquela violação da cadeia de custódia teria gerado ilicitude da prova. Aqui me parece que é importante distinguir duas situações. Aquela hipótese, e por isso eu insistia, não se viola a cadeia de custódia, deixa-se de documentar a cadeia de custódia. Naquela hipótese, o que se teve foi perda de elemento probatório, é uma coisa distinta. Naquela hipótese, eu anotei aqui, HC 653-515 do Rio de Janeiro, não, desculpa, esse é o atual do voto do ministro Schietti. HC 160-622 do Rio de Janeiro, de 18/2/2014, consta da ementa. Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte da prova obtida a partir das interceptações telefônicas foi extraviada. Ou seja, parte das ligações se perderam. Isso não é um problema de cadeia de custódia. Isso é um problema de perda do elemento probatório. E lá, a ementa do voto condutor não faz referência à cadeia de custódia, mas isto ficou assentado. Recentemente, e antes desse voto mostrado pela doutora Ana Lara, um outro voto do Superior Tribunal de Justiça, que teve bastante repercussão, relatado pelo ministro Rogério Schietti, ministro Sebastião, votou na ocasião, diz respeito a uma situação do Rio de Janeiro, de uma apreensão de droga em que não havia o lacre comprovando que aquela substância que foi periciada era a substância que teria sido presa com a pessoa. Este, sim, era um caso de cadeia de custódia, de documentação da cadeia de custódia. E nessa oportunidade, o item 7 da ementa diz: mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se é confiável. Assim, à míngua de outras provas, e aí era a análise do caso, capaz de dar sustentação à acusação, deve-se a pretensão ser julgada improcedente por insuficiência probatória e absolvido o acusado. E diz: não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados. Portanto, a posição mais recente do Superior Tribunal de Justiça, pelo menos da 6ª turma, entende que a não documentação de todas as etapas da cadeia de custódia não torna essa prova ilícita, mas retira, e às vezes retira totalmente, o potencial epistêmico daquela prova. O valor probatório a ser atribuído àquele elemento é um valor praticamente nenhum. Um valor ínfimo, que o torna insuficiente por si só para atingir um ônus da prova elevado necessário para uma condenação penal. E essa é a posição que me parece mais correta. Nos pouquíssimos minutos que eu tenho, eu gostaria de fazer, todavia, uma ressalva, que diz respeito exatamente à prova digital. Porque, embora me pareça que, em relação às provas físicas, a não documentação da cadeia de custódia gera um problema de valoração e não um problema de admissibilidade, em relação às provas digitais, me parece que o posicionamento tem que ser distinto. Por uma razão simples. Como foi muito bem exposto pela doutora Ana Lara, as provas digitais, a partir do conteúdo do próprio elemento de prova digital,
o problema não é só a falta de materialidade. É que esta falta de materialidade se traduz numa linguagem não natural. Nós podemos imaginar que quando estamos vendo um e-mail que aquilo é a prova digital. Não, o que é a prova digital é uma sequência de bits e que nós não estamos vendo. Eu preciso de algo que traduza aquela prova digital para algo inteligível. E justamente por isso, eu não tenho um contato prévio com o elemento que eu vou valorar. E estas provas ainda são, por sua característica, voláteis, facilmente modificáveis. E não estamos falando aqui em modificação por má fé. Eu fui lá e adulterei a prova. A doutora Ana Laro sabe, uma pessoa que não tem expertise necessária, e foi mostrado os métodos e as ferramentas da Computer Forensics mudam, por exemplo, se é para celular, se é para iPad, se é para disco rígido. Um perito sem habilidade ou sem um conhecimento específico pode, de boa fé e procurando coletar, extrair, armazenar aquele documento, modificar totalmente aquele vestígio digital. Então, me parece que a prova digital, sem uma comprovação prévia da sua autenticidade, da sua integridade, não permite uma mínima fiabilidade daquele elemento. O projeto de Código de Processo Penal, e com isso eu encerro, na disciplina projetada para a prova digital, e ele define prova digital, prova nato digital, prova não nato digital, estabelece, na versão última, além do auto circunstanciado, será elaborado o registro da custódia do que foi apreendido na diligência, indicando os custodiantes e as transferências havidas, bem como as demais operações realizadas de cada momento da cadeia. 314. Os meios de obtenção de prova digital serão implementados por perito oficial ou assistente técnico na área de informática, que deverão proceder conforme as boas práticas aplicáveis aos procedimentos a serem desenvolvidos, cuidando para que se preservem, e vejam aqueles conceitos de volta, a integridade, completude, autenticidade, auditabilidade e a reprodutibilidade dos métodos de análise. Isto implica o quê? Que para que eu admita a prova digital, eu tenho que ter uma documentação da cadeia de custódia. E é isto que o artigo 300 diz explicitamente. O artigo 300 projetado. A admissibilidade da prova nato digital ou digitalizada na investigação e no processo exigirá a disponibilidade dos metadados e a descrição dos procedimentos de custódia e tratamento suficiente para a verificação da sua autenticidade e integridade. Por último, e prometo que é por último, passei acho que 1 minuto do meu tempo. Vocês poderiam perguntar, bom, mas e hoje? Nós não temos o projeto de código. O que temos? Como trabalharmos? Me parece que hoje o documento eletrônico, ou a prova digital, é um meio de prova atípico entre nós. Meio de prova atípico não significa dizer que ele não possa ser admissível. O processualista penal sempre usou, por analogia, a regra do Código de Processo Civil de 73.332, do 215 de 2015, o 369, que diz que eu posso admitir provas atípicas no processo, só que com 2 ressalvas. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na sua convicção. De forma semelhante, o Código de Processo Penal italiano, que tem um dispositivo sobre a admissibilidade de prova ilícita, diz que eu tenho que demonstrar a idoneidade da prova para o acertamento dos fatos. E vejam que mais recente entre nós, no próprio pacote anticrime, que disciplinou no artigo 8A a captação de sinais ambientais ópticos, o parágrafo 4º do artigo 8A diz: a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Nestes tipos de prova digital, a integridade da prova me parece que é elemento de admissibilidade. Não, e nesse ponto, a meu ver, seria um grande retrocesso, porque não tem como aferir a fiabilidade ou a autenticidade de uma prova digital sem esses elementos. Admitir uma prova digital
com um cômodo, depois do momento da valoração, saberei dar o devido peso que esta prova mereça. Não tem como dar o devido peso, porque não tem como aferir a fiabilidade desta prova. Então, concluindo, sim, como conclusão geral, a disciplina da cadeia de custódia representa um avanço. Há hipóteses em que ela pode melhorar mais. Haver uma disciplina expressa sobre a consequência do não registro integral da documentação da cadeia de custódia. Haver uma disciplina expressa sobre a cadeia de custódia nas provas digitais. Ao meu ver, no primeiro caso, provas não digitais resolvendo na valoração, salvo perda de material, né, que é uma outra situação, e nas provas digitais resolvendo na admissibilidade. E um último ponto que eu não tive tempo para falar, mas destaco como conclusão, era importante que o legislador estabelecesse uma delegação legislativa, que dissesse que as polícias judiciárias, que os órgãos técnicos, ou seja, que a cadeia de custódia, além da disciplina geral do Código, deveria seguir as melhores práticas nos respectivos ramos de atuação. Porque não tem como o legislador no Código de Processo Penal fazer uma disciplina detalhada de todas essas etapas da prova digital, para a prova de DNA, para todos os tipos de prova que os peritos serão obrigados a informar. Mas uma delegação legislativa, inclusive, estimularia os órgãos técnicos a desenvolverem os seus manuais com os seus regramentos internos. Né? Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, tem uma normativa específica de cadeia de custódia para as perícias de DNA. Estimulariam que os órgãos, nas suas áreas, desenvolvessem as suas respectivas normas. Eu peço desculpa por ter excedido o meu tempo, acabei fazendo um papel que não foi tanto de debatedor, trazendo alguns outros conceitos, mas quem sabe com a soma de todos os aspectos teóricos que foram expostos inicialmente e com algum aporte aqui da legislação posta ou comparada, se eu estiver certo, podemos compreender um pouco melhor o tema. Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores. Parabéns, doutor Gustavo, brilhante explanação, de fato, trazendo novos elementos, mas dentro da perspectiva temporal que lhe era previamente designada e certamente bastante esclarecedora para todos nós, o conteúdo e a forma de apresentação que nos trouxe. Então, meus parabéns e meu reconhecimento pela brilhante apresentação. Sem mais delongas, doutor Saulo, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui os integrantes desta mesa, inicialmente o presidente André Mendonça, jurista de notável qualidade, ministro, que está levando ao Supremo Tribunal Federal ecos de humanismo nas decisões e nas posições adotadas por aquela corte. Receba meus cumprimentos. Doutora Ana, que nos brilhou com uma brilhante exposição, tornando a tarefa dos debatedores difíceis. E doutor Gustavo Badaró, né, uma referência na advocacia e na academia, que tornou a minha posição impossível. Mas dentro dessas linhas, tentando fazer uma aproximação conceitual com tudo que foi dito aqui, eu vou tentar partir das premissas que foram colocadas e chegar a uma conclusão um pouquinho diferente da apresentada pelo professor Gustavo, pela professora Ana, e fazendo um diálogo com o que o STJ vem decidindo a respeito dessa matéria. Eu começo apenas agradecendo o convite que foi me formulado pela coordenadora do evento, doutora Edna, pelo desembargador Marcos Machado, diretor da ESMAGES, e cumprimentar a Vossa Excelência, desembargador Marcos, pela coragem em abrir eventos, não só este, mas outros seminários feitos, o curso de formação de magistrados, para atores diferentes do sistema de justiça. Aqui, ministro André, a gente escapa das amarras da função profissional e estabelece fragilidades e potencialidades daquilo que a gente acredita e que defende. Então, ambientes como esse são propícios para alcançar soluções dos problemas que todos nós vivemos. Então, receba meus cumprimentos. Senhores, sempre que a gente pensa em cadeia de custódia, a gente está pensando na premissa
de que precisamos de um olhar mais atento sobre a qualidade da prova que é produzida. E se a gente pensar, essa preocupação com a autenticidade, com a integridade das provas, é uma preocupação que sempre esteve em nosso ordenamento jurídico. A gente trata com áreas de inovação, porque veio positivado no pacote anticrime, né? O pacote anticrime, na verdade, ele procedimentalizou a documentação da cadeia de custódia, referindo, como já disse o professor Gustavo, ao dispositivo da portaria 82 de 2014 da Senasp. Mas se a gente pensar, desde que o mundo é mundo, todo mundo se preocupa com integridade e autenticidade de todo meio de prova. E essa preocupação, doutor René, não é uma preocupação apenas processual. Se a gente pensar na vida, a gente preocupa com a certificação e a origem das coisas. E aí eu dou o exemplo, a Vossas Excelências, né? Sexta-feira, uma hora dessa, o exemplo vem a calhar, o vinho. O vinho nós temos a denominação de origem controlada, que foi criado no século XVIII pelo Marquês de Pombal, num período em que se exportava muito vinho do Porto. E com as exportações vieram as falsificações. E aí qual foi a ideia? Eu vou criar um controle de origem para certificar a autenticidade e a integridade daqueles vinhos que eram comercializados. Autenticidade dentro de um conceito de origem genuína e integridade dentro de um conceito de que não há violação de seu conteúdo. A cadeia de custódia para a gente é isso. É deslocar o cuidado que o nosso sistema processual, ministro Reinaldo, que é inquisitorial ainda, apesar das luzes constitucionais, sempre deu apenas para a valoração da prova, para um exame cuidadoso em relação à admissão dos elementos de prova. Isso já vinha na portaria 82, veio positivado também no artigo 158A e seguintes. E aí, desembargador Marcos Machado, já respondendo a sua pergunta, eu tenho clareza de que a previsão da cadeia de custódia, do procedimento de cadeia de custódia no Código de Processo pela lei, pacote anticrime, foi um grande avanço. Mas foi um grande avanço, algo novo, mas que já nasceu antigo. E aí o grande ponto é que o centro da cadeia de custódia é a discussão sobre o vestígio. E como que o parágrafo 3º do 158 descreve o vestígio? O professor Gustavo adiantou aqui. Vestígio como objeto ou como material bruto, latente ou visível. E isso em nada se assemelha com o atual estado da arte em que vivemos. Nós temos vidas digitais sendo discutida em processos digitais, os quais, como foi exposto pela doutora Ana, se ampara em elementos de provas digitais. Então a inovação já nasceu velha. Hoje a gente discute o blockchain como um meio de prova atípico e a possibilidade de você transformar o blockchain como elemento de cadeia de custódia. Eu vejo aqui juízes de unidades que têm competência civil e criminal. A gente discute constrição de criptoativos como medida de execução. A gente discute, a doutrina portuguesa tem um livro do professor Armando Ramos, o agente encoberto digital. É esse o atual estágio da discussão. Há mais de 15 anos, em 2008, o Tribunal Federal Constitucional Alemão estava discutindo, vejam os senhores, em 2008, o direito fundamental à integridade e confiabilidade de sistemas digitais. Qual que era o caso? Analisava-se o procedimento e a adequação de uma infiltração digital de uma tecnologia espiã de captação e de extração de informações. Um agente infiltrado digital, não por um agente, mas sim por intermédio de uma tecnologia. Ou seja, há mais de 15 anos essa discussão está na nossa mesa. E se a gente voltar um pouco na história, Ana, eu tenho a impressão de que todas as discussões que nós colocamos em relação às provas digitais, nós já vimos em outros momentos das experiências, seja brasileira, seja do exterior. As discussões, por exemplo, de autenticidade da prova, remontam àquela discussão de prova pericial lá de 1923, nos Estados Unidos, no caso Fryer e US, em que se discutia a aceitação geral de uma conclusão científica, de uma conclusão técnica, à luz da comunidade. E é isso, Gustavo, que a gente discute hoje em cadeia de provas digitais. E como que
essa matéria é enfrentada e vem sendo enfrentada pelos nossos tribunais. E aqui, desembargador Rui Ramos, eu acho que a pergunta de 1 milhão é: qual a consequência da violação da cadeia de custódia? É interessante que a cadeia de custódia, né, ela está no CPP no capítulo dos exames periciais e do corpo de delito, né, desenvolve-se a partir disso. Ela foi concebida dogmaticamente como elemento de preservação das fontes de prova reais, dentro daquela clássica divisão de Bentham, né, de fontes de prova reais e pessoais, mas hoje ela é um elemento inerente à aferição de autenticidade e integridade de todo e qualquer meio de prova. O professor Janaína Matilda, por exemplo, uma grande estudiosa de direito probatório no processo penal, ela avança para uma discussão da memória humana como elemento de vestígio e como garantir a integridade da memória humana à luz da possibilidade de contaminação, de contato com outras pessoas, de modificação em razão do tempo. E a professora Janaína faz um destaque interessante que não é porque é difícil preservar a cadeia de custódia em relação a essa modalidade de prova que eu não tenho que zelar. E o zelar para ela significa, pelo menos os agentes estatais não podem contrariar ou colaborar com essa dificuldade de preservação. Então a autoridade policial tem que registrar na maior medida do possível o que foi dito pelo investigado. Nós não podemos admitir em nosso sistema as leading questions, ou seja, as perguntas indutivas por parte da autoridade para extrair consequências que não necessariamente estariam na fala daquela testemunha e outras questões. E aí eu divido as posições que foram apresentadas pelo Dr. Gustavo a respeito das possibilidades processuais de eu tratar a violação da cadeia de custódia em momentos do Superior Tribunal de Justiça. As posições são 3, né? Primeira delas, a violação do procedimento de documentação de cadeia de custódia gera a ilicitude da prova. Posição definida pelo professor Geraldo Prado, pelo professor Auri Lopes, entre outros. A segunda, a consequência dessa violação é a nulidade. Eu dou um tratamento de matéria probatória e, em sendo desobedecido o procedimento probatório, eu tenho nulidade. E essa é a posição do professor Guilherme Souza Nutti. E a terceira opção, defendida pelo professor Gustavo, por alguns promotores de justiça doutrinadores, que foi reconhecida recentemente pelo STJ, a matéria toda deve ser discutida no âmbito da admissão probatória. E aí eu vou me permitir fazer a exposição de cada uma delas e, ao final, concluir com aquela que eu reputo mais, como eu vou dizer, dogmaticamente sustentável, e vou explicar as razões. Primeira posição de que a quebra de custódia gera a ilicitude da prova, ela vem da ideia de que a quebra da cadeia, independentemente da boa-fé ou da má-fé causadora dessa quebra, ela estabelece um grau de incerteza sobre aquele elemento de prova. E se eu estabeleço nisso, NEF, um grau de incerteza, eu não estou invertendo a boa-fé dos agentes públicos, que está lá no direito administrativo, mas eu apenas estou dizendo, eu não consigo identificar, eu não consigo acreditar, eu não consigo uma prova padrão ouro, certificável, de que aquele fato realmente aconteceu. E aí, a partir disso, a doutrina diz, a prova, para ela adentrar no processo, ela tem que ser capaz de ultrapassar 2 filtros. O primeiro, o princípio da mesmidade, uma expressão espanhola e chilena, trazida para o Brasil pelo professor Geraldo Prado, em que eu tenho que ter certeza de que o elemento colhido lá é o elemento que eu aporto no processo cá. Eu tenho identidade, é o mesmo elemento. E o segundo é o princípio da desconfiança. Eu tenho que permitir que aquele meio, que aquele elemento sofra um parâmetro, sofra um procedimento de controle e desconfiança a partir de critérios objetivos. Ou seja, aquele elemento tem que ser submetido à sindicabilidade e ele tem que conseguir enfrentar aquele procedimento. E essa foi a posição do STJ no julgamento de 2016, de todos conhecido, na operação do negócio da China, né? Qual que era a ideia? Interceptações telemáticas telefônicas, parte das telemáticas foram extraviadas e, em razão disso, identificou-se não há integralidade do conjunto probatório,
Se não há essa integralidade, eu não tenho como aferir a integridade. O STJ ali fez um apanhado, né, Gustavo, a respeito do direito à prova, do direito ao acesso ao todo o corpo probatório. E apesar de não constar na ementa, no inteiro teor do voto brilhante da ministra Suzete, havia um enfrentamento, uma menção à ideia de cadeia de custódia. E ali, o habeas corpus, que era de origem do Rio, que deu origem a toda a discussão, ele era, né, amparado por um parecer do professor Geraldo Prado, doutor, pós-doutor, foi desembargador no Rio de Janeiro, em que ele defendia a ideia de que a quebra da cadeia de custódia ela gera a ilicitude da prova. E qual que é o ponto central para a gente dizer que é realmente elemento de ilicitude da prova? O problema é que quando eu atinjo a cadeia de custódia, e aqui, mais ao final, eu vou fazer uma gradação dos tipos de violação de cadeia de custódia, mas eu causo risco ao rastreamento. Se eu não tenho o rastreamento daquela prova, eu não consigo contraditar. E se eu não consigo contraditar, eu não consigo identificar se aquele meio de prova foi produzido de maneira ilícita ou se foi produzido de maneira lícita. E aí, a partir disso, a crítica que é feita é que eu preciso sancionar essa desconformidade. E aí vamos pensar, né, que a ilicitude da prova é a espécie do qual é gênero invalidade. E dentro dessas invalidades eu tenho nulidade e tenho a ilicitude. E eu preciso sancionar por quê? Por conta do efeito persuasivo em relação aos demais casos. É o deterrence effect trabalhado na jurisprudência norte-americana. As agências estatais de controle, de persecução e de investigação, desembargador Orlando, elas têm que ter a sua conduta pautada por um standard de legalidade em relação à produção da prova. A segunda posição que nós temos sobre esse tema é a posição do professor Guilherme Souza Nutti, em que ele fala: a violação das regras de 158A ao 158F acarretam a ilegitimidade da prova. São regras de direito probatório e, como tal, se não cumpridas, a consequência é nulidade. Ato processual tem uma forma, se essa forma não é observada, a consequência dessa não observância é a nulidade. E aí o professor Guilherme Souza Nutti defende que seria uma nulidade relativa com as consequências daí decorrentes, né? Discussão sobre quem alega, o momento processual que alega e a necessidade de se demonstrar o prejuízo. E é interessante que quando o STJ tradicionalmente tratava de questões referentes, ministro Neff, à autenticidade e regularidade da prova, né? Regularidade de lacre apreendido, análise de validade do exame pericial, o STJ sempre teve um posicionamento a respeito de aferir esses vícios à luz do modelo de nulidade, com todas as consequências daí decorrentes. Inclusive, nós temos um precedente, e aí já falando de cadeia de custódia pós-pacote anticrime, que é o RESP 1.795.341, em que houve uma discussão de áudios descontinuados em relação à cadeia de custódia, e reconheceu-se a nulidade daquele elemento, e não precisou avançar se ia desentranhar ou não, dando um tratamento mais rigoroso, porque naquele caso concreto, a partir da nulidade da sentença, operou-se a prescrição, então não tivemos a oportunidade de se discutir. Aquele elemento continua no processo, como seria nulidade, a possibilidade de sanatória, ou aquele elemento tem que ser desentranhado do processo como uma consequência do artigo 157 do Código de Processo Penal. E aqui eu destaco, né, eu recordo a ideia do professor Auri, e que é secundada pelo professor Luiz Torquato Avolio, na sua obra sobre provas ilícitas, de que o regime de nulidades não deve ser aplicado ao regime de provas ilícitas. Por quê? A gravidade e a gradação desses tipos de invalidade reserva para as provas ilícitas que ofendem direitos materiais ligados à dignidade da pessoa humana, merecem receber a sanção mais grave de inadmissibilidade, tira do processo, ao passo em que aquelas irregularidades menos graves, mas que também são importantes, devem ser sancionadas sob o ponto de vista do sistema de nulidades. E aí a gente vem para a terceira posição, que é defendida pelo professor Gustavo, dos processualistas mais novos aí do Ministério Público, Rogério Sanches
Renato Brasileiro, de que essa matéria tem que ser tratada no âmbito da valoração probatória. E parece haver aqui, Gustavo, eu ainda não vi nenhuma referência sobre isso, mas uma aproximação conceitual com aquela ideia de planos do ato, do fato, do negócio jurídico do professor Marcos Bernardes de Mello. Plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. E o ministro Schietti, no julgamento mais recente, que foi do final do ano passado, né, no habeas corpus 653.515, também do Rio de Janeiro, né, os cariocas gostam de discutir a matéria de cadeia de custódia, o ministro disse, né, a questão fica no campo da eficácia da prova. Portanto, em cada caso, o julgador é que vai sopesando todo o cenário probatório para dizer se aquele defeito é grave o suficiente para invalidar a prova. E o que a STJ fez ali? O caso, todos se recordam, era de uma apreensão de droga, ao invés de ser lacrado, pega uma sacola do supermercado, amarra essa sacola e essa é a indicação da materialidade delitiva daquela infração. E qual foi a posição da STJ? A arguição de irregularidade daquela documentação da cadeia de custódia deveria ser feita à luz dos demais elementos de prova existentes naqueles autos. E aí, naquele caso, se ponderou que o réu tinha negado a posse daquela substância e, em conjunto com outros elementos de prova, reconheceu-se que aquela quebra de cadeia de custódia não geraria a repercussão processual pretendida pela defesa e, a partir disso, começou-se a se dizer, para o STJ, nem toda violação de cadeia de custódia gera a ilicitude ou nulidade da prova. Eu entendo a posição desse último julgado, tem fundamentos bastante sólidos, mas eu gostaria de aqui de propor uma reflexão. E eu faço a partir de uma ideia muito bem trabalhada pelo professor William Santos Ferreira, doutor em Direito Processual da PUC, que tem estudo em teoria geral da prova no processo civil, mas me parece que essa ideia dele nos ajuda a enfrentar esse problema, que é separar os momentos da prova. Ele fala de 6 momentos de prova. De requerimento, deferimento, admissão, produção, valoração e, ao final, né, exercício de juízo e, por final, regras de ônus da prova. E se a gente pensar em admissão e valoração, nós temos 2 momentos separados, distantes, com requisitos e pressupostos que lhes são próprios. E quer me parecer que essa posição de resolver esse conflito no âmbito da valoração, nós estaríamos enfrentando um vício na fase de admissão, a partir de uma análise contextual de elementos que só teriam espaço no momento temporal, lógico e cronológico, posterior, que era a valoração. É como se a gente tivesse, para resolver um problema da fase 1, que é a fase de admissão, a gente precisa se socorrer, desembargador Rui, de elementos da fase 2. E aqui quer me parecer que a posição acertada é do professor Geraldo Prado, no sentido de que a quebra da cadeia de custódia, ela tem que estar no plano de admissão e não no plano de valoração. Talvez, a centralidade na fase de valoração decorre da nossa estrutura inquisitorial, em que a gente chama o que é produzido no inquérito de elemento informativo, que a gente diz que nulidades ocorridas no inquérito não contaminam a ação penal, mas que nós vemos cada vez mais processos sendo julgados a partir de elementos que foram coligidos essencialmente na fase pré-processual. E aí eu penso em perícia, eu penso em prova técnica, eu penso como resultado de medidas cautelares de busca-apreensão, eu penso em quebras de sigilo, ou seja, a base material essencial do desembargador Orlando Perry é feita toda na fase pré-processual, mas a gente chama de elemento informativo e diz que vício ali ocorrido não transpassa para a fase processual. E a posição do professor Geraldo Prado, ela ampara-se numa ideia de contraditório bastante ampla, no sentido de que o contraditório tem que abranger tanto a produção da prova, durante a produção, quanto o contraditório posterior à produção. E essa foi uma inovação do Código de Processo italiano, né, na reforma, né, Gustavo, em que ampliou-se e deu essa amplitude. Vamos pensar do espectro temporal. Eu tenho 2 momentos para exercer o contraditório.
E aqui não tem nada a ver com aquela ideia de contraditório diferido, né, de lá na ação penal discutir o que eu produzi aqui, mas de você permitir efetivamente que as partes participem dessa produção. E aqui eu recordo uma lição bastante antiga, Giovanni, da professora Ada Pellegrini, né, que rito probatório, ele não é formalismo inútil. Ele é uma exigência ética que tem que ser respeitada como garantia para o indivíduo. Só que aí fica um problema. Como que a gente vai fazer com as violações probatórias, violações da cadeia de custódia de baixa relevância? Toda e qualquer infração ao procedimento previsto no Código gera uma violação da cadeia de custódia e a consequência da ação penal? Me parece que a gente consegue resolver isso como o STJ tem resolvido alguns casos. O STJ, convocado a se manifestar sobre o tema, tem dito em alguns casos: o problema aqui foi de acondicionamento. Não estava na central de custódia, mas aquele elemento estava acondicionado à delegacia. O que disse o STJ? Isso não é violação de cadeia de custódia. Outro exemplo. A STJ enfrentou discussões a respeito de você poder ou não analisar mídias digital. Isso é um problema muito palpitante nas provas digitais. Mas a partir do espelhamento, o STJ disse: acessar o espelhamento em si não é nulidade, não há irregularidade, não há violação de cadeia de custódia. Então, talvez um caminho era propor e tentar compreender a matéria sob o seguinte ponto de vista: algumas ofensas ao procedimento previsto no 158B e seguintes geram uma violação de cadeia de custódia. E quais são essas ofensas? Aquelas que colocam em risco a integridade e a autenticidade, que não passam naqueles filtros, né, que a gente falou, de princípio da desconfiança e princípio da mesmidade. Todas essas irregularidades ficariam fora do âmbito da ideia de violação de cadeia de custódia. O que passar por isso, o que ofender a autenticidade e a integridade, aí sim a gente examina na fase de admissão e sanciona com a mais grave das sanções processuais, que é o reconhecimento da ilicitude da prova. O ministro Schietti, na sua posição, cita inclusive o Código Penal colombiano, citando um dispositivo que fala do dever da parte de produção de prova de certificar a sua cadeia de custódia, mas me parece que isso auxilia mais na posição do professor Geraldo Prado do que na própria decisão que foi sustentada de que o problema se resolve no campo eficacial. Por quê? Porque se eu estou deslocando o momento, se eu estou permitindo a parte certificar a validade da cadeia de custódia, eu estou dizendo que isso tem a ver com a admissibilidade e que não tem a ver com o momento da valoração. E para encerrar, esse apanhado, essa evolução da jurisprudência do STJ, ele é proposital porque o STF se debruça pouco sobre a matéria. Quando a gente faz uma busca de precedentes do Supremo, nós encontramos apenas 2 reclamações, uma do ministro Gilmar e outra do ministro Lewandowski, enfrentando. Talvez porque grande parte das matérias já sejam decididas pelo STJ e pelo próprio papel das cortes constitucionais. Mas o que eu concluo? Esse não é um problema simples. E eu não acredito em problemas complexos com soluções simples. E aqui, desembargador Marcos, desembargadora Helena Maria, eventos como esse, eles não apenas devem ser louvados, mas devem ser incentivados. Porque aqui a gente permite que atores diversos do sistema de justiça possam participar dessa discussão. Aqui nós temos a Associação dos Magistrados, aqui nós temos membros do Ministério Público, Dr. Rodrigo, presidente da associação, membros da Defensoria, membros da Polícia Militar, Coronel Mendes nos brinda com a presença, tivemos aqui delegados de polícia, um deles, inclusive, o Dr. Massal, ele é parte do grupo integrante do Ministério da Justiça, ministro André, que está pesquisando os problemas e propondo soluções uniformes para a cadeia de custódia. E eventos como esse permitem que cada um de nós exponha os seus problemas. E aí eu relembro os comentários ao Código de Bangalore da Organização das Nações Unidas, que fala, que incentiva o contato entre sujeitos, os diversos atores do processo. Porque por intermédio dessas oportunidades, cada um expõe as suas dificuldades, os problemas
e tentando construir as suas soluções, a gente permite que o problema que a todos interessa, que é a integridade da prova, alcance soluções que igualmente a todos interessam. Porque aqui, todos nós, sejam magistrados, membros do Ministério Público, advogados públicos ou privados, querem uma coisa só: permitir um mundo melhor, seja para a presente geração, seja para as próximas gerações. Muito obrigado. Meus parabéns, doutor Saulo, que, à luz do conteúdo que nos trouxe, manteve com bastante tranquilidade o nível do debate que foi trazido por seus antecessores. Também com bastante profundidade e didática que foi percebida por todos. Meu muito obrigado por sua explanação. Cabe a mim algumas considerações, se me permite, de forma bastante breve. Com o devido cuidado, adianto, porque alguns temas a gente não pode se manifestar em função de uma possível antecipação aí de algum entendimento mais específico. O que me permite, por outro lado, é dizer algumas questões que foram fruto já até de produção acadêmica da minha parte. Eu tenho um livro em espanhol, publicado na Espanha, O Princípio da Validade da Prova nos Casos de Corrupção. Então, isso me traz aí a possibilidade de trazer algumas perspectivas. Logicamente, esse livro foi publicado ainda em 2018, salvo engano, então, antes da inovação legislativa que foi trazida. E pelo próprio título, eu trabalho o conceito de validade da prova, né? Se fala em nulidade, ilicitude, ilegitimidade. A doutrina é bastante diversificada na designação aí, da análise dessa pretensão de validez ou de validade na produção da prova, principalmente, né? No meio de produção de prova. E eu me filio, em linhas gerais, ao entendimento, em linhas gerais, porque tenho ressalvas em algumas especificidades, ao entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que basicamente traz o conceito de justo processo, e que a validade da prova ela tem que ser analisada caso a caso, em seu conjunto, no âmbito do processo, a partir de uma noção de justo processo. Ou seja, a produção daquela prova, ou os procedimentos, os meios para que se chegasse àquela evidência, àquela informação e depois àquela evidência, foram válidos ou não foram válidos? E eles prejudicam a noção de justo processo ou não? Basicamente, em linhas gerais, essa é a linha do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. À luz do que foi colocado, então, eu entendo que a questão de admissão da prova está relacionada ao meio de produção. Se o vício foi no meio de produção, é uma questão de admissibilidade dessa prova, não de valoração da prova. Então, vamos supor, nos exemplos que nos foram dados, romper o lacre. Não foi no meio de produção da prova. Foi no momento posterior à produção da prova. Então, eu vou ter que avaliar depois o mérito dessa prova e se, a partir desse mérito, eu tenho condições de estabelecer uma pretensão de veracidade daquele elemento indiciário ou não. Se aquilo se constitui em algo que me dá robustez para uma condenação ou não. Em sendo assim, eu não atraio, por consequência, algumas teorias, como a teoria do fruto da árvore envenenada. Porque não foi na produção da prova, não foi na origem daquela prova. Então, eu não trago as consequências de vício posteriores nas provas decorrentes
daquela prova. Então, o nosso professor Gustavo falou da luva. Se a cadeia de custódia daquela luva não nos garante atestar a validez daquele elemento de prova, isso não significa que outros elementos de prova colhidos naquele mesmo ambiente vão ter sua invalidade reconhecida. Situação diferente, por exemplo, foi citada aqui a questão do celular, o acesso ao celular. Eu obtive uma informação naquele celular. Quando a produção daquela prova não foi válida à luz do ordenamento jurídico. As informações decorrentes daquele acesso de prova, aí sim eu tenho como aplicar uma teoria que gera as consequências de invalidez daquela prova, para fins de possível condenação. Em linhas gerais, a situação tem que ser avaliada caso a caso, porque a questão do justo processo, ela demanda uma análise circunstanciada ao caso concreto, na minha opinião. Ao mesmo tempo, como bem foi dito, salvo engano pelo professor Gustavo, eu não tenho como retroagir esses elementos da cadeia de custódia às provas que foram produzidas antes do advento da inovação trazida pelo pacote anticrime. Em linhas gerais, a contrário senso, também ontem no voto eu não podia trazer, na minha visão, os elementos da prescrição intercorrente na ação de improbidade aos processos que já estavam em curso, senão a partir do momento do advento da própria lei, quando surge o poder-dever de o Estado processar ou julgar em um prazo determinado pela lei. Então, são elementos também de segurança jurídica e de justiça que, na minha visão, precisam ser considerados. Interessante, o professor Gustavo falou dos manuais. Acho que os manuais devem ser incentivados com ou sem, apenas não estou discordando, estou reforçando. O fato de não haver delegação legislativa não significa que não se deva fazer os manuais. Os manuais são bem-vindos, com a devida atenção. Não é porque um manual que fez um plus em relação à lei existe e em determinada circunstância ele não foi, na sua precisão, devidamente cumprido, que isso gera a invalidade daquela prova. Eu volto ao conceito. Eu preciso avaliar se houve o justo processo ou não no caso concreto. Eventualmente sim, eventualmente não. Porque os princípios gerais do direito, e por isso eu gosto de trabalhar com base em princípios, eles me dão elementos, independente de uma norma expressa no código, ou numa portaria, ou em qualquer outro ato normativo, um decreto, para avaliar se o processo foi justo ou não. Então, assim, eu queria finalizar, portanto, parabenizando os três e reforçando o acerto dos desembargadores, os desembargadores, juízes que organizaram, junto com os advogados, membros do Ministério Público, por esse evento, privilégio para todos nós estarmos juntos num debate de tão alto nível, local tão belo e tão bem estruturado, desejando a todos aí um ótimo final de semana e o registro do meu privilégio de estar entre vocês. Meu muito obrigado. Muito obrigada aos integrantes deste painel e informamos que já fizemos o sorteio dos 4 últimos livros e foram sorteados
Direito Penal, parte geral, de Luiz Fernando Rossi Pipínio, René Duó Souza. O princípio da plenitude da tutela da vida no Tribunal do Júri, de Caio Márcio Loureiro. Lei Anticorrupção Empresarial, de Rogério Sanches Cunha, René Duó Souza. E o livro Precedentes Obrigatórios, do juiz João Portela. Foram sorteados, respectivamente, o senhor Leopoldo Coimbra Borges, Maria Eduarda de Deus Sempio Faria, Tânia Luzia Viseu Fernandes e Vinícius Segato Jorge da Cunha. Senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos e ao apoio das instituições parceiras na realização do evento, Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso e da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso. Agradecemos ainda o apoio da Escola Superior da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, da Caixa de Assistência dos Advogados e da Associação Mato Grossense dos Magistrados. Desejamos a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e que Deus os acompanhe.